regressei a casa, entretanto, apercebi que realmente tinha havido qualquer coisa em Lisboa, mais tarde soube que tinha sido a Revolução dos Cravos, e passado 2 dias, 3, regressei à escola e, com surpresa minha, o diretor da escola tinha sido, não se sabe como nem por quem, tinha sido mandado embora e tinha sido substituída por um grupo de professores que criaram tipo uma junta e começaram a dirigir eles a escola. Estes não tinham grande formação, porque eram professores primários, tal qual eu estava a tirar o curso. E a partir daí, realmente assumi mais liberdade, a gente já podia falar um bocadinho mais à vontade, e foi assim que eu vivi 25 de abril. Querem falar um pouco sobre a vossa experiência? Como era antes e como é depois, dadas as diferenças entre modalidade, o que é que mudou, o que é que mudou, a vossa opinião, falar das outras questões. O que é que eu achava do Estado Novo na altura da violência de Salazar e mais tarde de Salazar, não havia com as conversas de Xavier, ainda nos dava novamente algo. Era uma situação em que nós tínhamos medo de ser uns dos outros, porque não podíamos falar abertamente e dizíamos sempre que ninguém queria falar comigo, porque desconfiávamos. E portanto, de facto, depois de frequentar a cidade portuguesa, onde fazíamos uma certa encenação da saudação fascista, só disse que no início quando com o Instituto, em que, de facto, a gente começa a saber que era a juventude hitleriana e que andávamos por si a ser usado. Aí essa informação foi revolucionária, já é de 79, e quando eu vou para a Europa, já é para a guerra em Angola, que era uma coisa que nos metia medo a todos os jovens que não sabiam do futuro e que tinham medo, de facto. Não sabíamos que íamos para a guerra e como voltávamos. E na altura os típicos já era de tal maneira que apontavam para o Estado Público, quanto às liberdades, quer estudantis, quer liberdades, qualquer outra liberdade, porque havia opressão. Eu cheguei, inclusive, a andar nos três da cidade do Porto e vi a polícia dizer: meus amigos, não podem andar três, tem que ser dois à frente e um atrás. Por três fica na situação quase revolucionária. E estamos, portanto, no Angola e o lema nosso, o lema da ideia ao mais covarde do Angola. Isto não é nada nosso. E foi isso que eu vesti para Angola e quando vi, eu recordo que no dia 6 de outubro de 1973, pousei esse mal no Mali, atirei um pulo ao ar e gritei: finalmente estou livre. Estava fora do exército e gritei o grito de Ipiranga à liberdade. Depois do 25 de abril, há toda uma mudança radical a nível do ensino estrutural, movimentos que meteram-se nos centros, também. Até mesmo a própria liberdade, quando fizemos a ação do Alentejo, as propriedades, o movimento das Forças Armadas, onde se quis fazer muita coisa, toda a gente estava oprimida e se quis libertar. Não é uma preparação. Dia 2, onde nós somos livres, podemos estar a ter hoje esta conversa, onde nós, de facto, dialogamos, conversamos, divergimos, o estilo de vida de hoje não tem nada a comparar com aquilo que houve os direitos, pelos deveres e obrigações. Antigamente, numa ditadura, nos oprimia e que éramos obrigados, não tínhamos direito absolutamente a manifestar a nossa opinião. Não sei se é isto que já se tem que fazer. Se pode dizer, se tiver
liceu, tínhamos uma empregada que nos beliscava as pernas para ver se nós estávamos realmente bem. Nós usávamos depois aqueles bronzeadores, não é? Bronzeadores e levávamos as pernas bronzeadas. E ela quando ia lá era para ver se realmente tínhamos meias ou não. Meias, viram? Nós éramos obrigados a usar meias, não podíamos levar saia sem meias. E os rapazes, os cabelos tinham que ser curtos, eram medidos com uma régua. Então me lembro do meu empregado a medir o cabelo dos rapazes, se fosse determinado, se tivesse um comprimento acima daquilo que estava estipulado, ele tinha que ir imediatamente ao barbeiro. Ainda me lembro que um dos empregados era barbeiro e não tenho negação para ver mas que eram chamados a fazer claro que depois veio o 25 de Abril e tudo isso mudou, claro que sim. Dentro da minha família, eu já disse, não sei se isto é importante, eu vivi duas situações completamente diferentes. Eu tinha da parte, de um lado, eram contra o regime, portanto, eram pessoas que tinham profissões liberais, mas todos aqueles que tinham profissões de Estado foram muito penalizados, foram postos fora dos postos de trabalho, acusados de coisas que nem sequer fizeram. Mas como a vida tinha a ver com queixa deles, foram excluídos, um saiu das finanças e o outro saiu do exército. Do lado do meu pai, era mais dentro do regime, e lembro-me que eu, quando era no tempo das eleições, ia com o envelope para casa e já falava que isso tinha feita. E eu era uma miúda na altura e eu perguntava para o meu pai, porque é que metiam o envelope dentro da coisa, mas ele já levava ali uma cruz. E se eu não botava, é onde queria. E ele dizia que não, que era assim que estava instituído, que era assim que botava. Eu só ia lá fazer figura de dizer que tinha ido descarregar o envelope e mais nada, porque eu não botava naquilo, eu botava naquilo. E ele mandava vontade. Pronto, este é um primeiro registro que nós temos. Temos muitos, não os vamos ver todos, mas o projeto trata muito desta ideia de, enfim, tornar mais claras quais as restrições, quais as dificuldades, aquilo que se viveram naquela altura, para depois contrapor com aquilo que é a realidade hoje em dia. Para ganharmos um pouco mais de consciência sobre o que foi a luta antes de 25 de Abril para se conquistar os direitos, liberdades e garantias que temos hoje. E temos aqui uma carta de preço político, é uma carta fictícia, ok? Eu fiz, eu andei à procura nas cartas do Mário Soares, não há muita coisa. Mas achei que fazia mais sentido criar uma coisa fictícia, ok? E depois ir buscar, porque isto vai buscar alguma informação que já está, enfim, que é conhecimento público, mas para fazer um exercício convosco. Então, nós temos aqui 5 palavras-chave. Cada palavra-chave tem uma ação associada. Portanto, temos um erro que é bater a palma, ok? Portanto, eu vou-vos convidar a fazer. Se calhar temos que nos levantar, porque aqui parte para buscar o lugar e não sei o quê. Temos o medo que é bater a palma, medo. Pobreza é tocar lugar, é indiferente, ou seja, é para qualquer lugar que não quer sair. Memória é bater o pé. Esperança é saltar. E resistência é estalar o céu da boca calina. Ok. Então agora vamos só fazer isto como exercício. Pobreza. Esperança. Resistência. Medo. Pobreza. Memória. Resistência. Medo. Memória. Resistência. Esperança. Medo. Pobreza. Memória. 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 Medo. Pobreza. Ok. Então, estamos mais ou menos à
Meu Deus, que medo de destruir. Vamos lá. E a ideia agora vai ser. Cada um de nós vai ler um parágrafo. Eu vou ler o primeiro parágrafo, depois vou passar aqui, depois vou passar. Está bem? E cada parágrafo. Sou disléxica. Não há problema. Isto é estacionamento invisível. Se disseres para um centro de presença. Está tudo, nós temos que nos adaptar. Exato. Bater palma para ter. Portanto, a ideia é que quando vocês ouvirem a palavra, vocês assumem a ação correspondente à palavra. Isto são as palavras-chave, nós tínhamos já duas sessões, isso foi a semana passada, e estamos a associar uma ação à palavra-chave. Está bem? Pronto, vamos começar. Carta de um preso político antes do 25 de abril. Escrevo estas linhas na escuridão da cela, com mãos trêmulas e o coração apertado, porque o medo não me mata. O medo é a solidão que acompanha em cada passo, cada palavra que usamos dizer em voz baixa. Cresci numa terra onde a ameaça de guerra civil parava sobre todos nós, onde a possibilidade de irmãos se voltarem contra irmãos era sussurrada como presságio. O medo tornou-se a respiração de um país inteiro, moldando os nossos gestos e os nossos silêncios e os nossos grandes calos. A pobreza alastrava como uma doença. Vi camponeses sem terra mendigarem o pão que produziam com o suor. Vi crianças da cidade com os pés descalços, olhando vitrines que diziam abundância apenas para alguns. A desigualdade. Não está aqui a edição, ainda não demos. Tem mais, mas a desigualdade era tão visível como o sol no céu. Uma muralha entre os que tinham voz e os que eram condenados ao silêncio. A pobreza não era apenas material. Era também cultural. Era a falta de livros e a falta de acesso à palavra, ao pensamento, ao questionamento. A desigualdade era uma sentença gravada na pele de cada trabalhador, de cada mulher obrigada ao silêncio, de cada jovem sem futuro. A memória guarda as marcas da censura, da proibição, da interdição. Cada livro queimado é uma feira aberta. Cada jornal rasurado é um pedaço de verdade amputado. E mesmo aqui, na prisão, Não tem. é a memória que me mantém vivo, porque na minha mente continuam as vozes dos amigos, dos companheiros, das marchas interrompidas, dos risos roubados, mas não destruídos. A memória é a arma secreta contra o esquecimento, contra a mentira. Isto não é mim, oficial, que quer escrever a nossa história. Mas apesar de tudo, escrevo também sobre a esperança. A esperança, este regime de silêncio e violência não entende. A esperança nasce em cada olhar cúmplice, em cada gesto de solidariedade da destina, em cada papel passado mão em mão com notícias proibidas. A esperança é o que impede de enlouquecer estas paredes. A esperança é de que um dia as portas da prisão se abram, não apenas para mim, mas todo um povo aprisionado. Não posso esconder a violência que sofremos. A violência não está só nos golpes da polícia política, nos interrogatórios intermináveis, nos gritos abafados que ecoam pelas galerias. A violência está também no silêncio forçado, na mudança, na impossibilidade de amar livremente, de pensar livremente e existir plenamente. É uma violência que atinge o corpo e a alma. É uma violência que tenta apagar a dignidade, mas que paradoxalmente alimenta a nossa resistência. A resistência é a palavra que carrega mesmo no escuro, mesmo ao esmado, mesmo neste espaço estreito. A resistência É o maior Isabel. A resistência é partilhada entre nós, cozinheiros de
de olhares e batidas discretas nas paredes. A resistência é também a força das mães que esperam, das companheiras que arriscam, dos amigos que não desistem. A resistência é o sopro da vida contra a tentativa da aquisição. E sei que a resistência floresce e afora nas fábricas, nos campos, nas universidades. O exílio tornou-se destino de muitos. O exílio é o preço da palavra livre, da canção ousada, da opinião discordante. Vi companheiros partirem rumo ao exílio, deixando para trás a família, a língua, a terra, mas nunca a dignidade. O exílio é também uma forma de prisão, uma prisão sem grades, feita de saudade e desenraizamento. Mas o exílio guarda a promessa de regresso, porque meu coração aceita para sempre a distância forçada. Ok. Vamos continuar. Começa e continua do Henrique. Agora, cada vez que nós identificarmos ou uma das palavras que conhecemos ou outra palavra que se repete, mas que não está associada a uma ação, nós vamos encher um bocadinho o nosso balão. Ok? São aquelas palavras-chave que nos levam ao momento da revolução, que nos levam à explosão. Ok? Então, vamos à ação, mas a ação é a solução. Ou seja, estas ações estão identificadas por estas palavras, mas vocês já identificaram que há outras palavras que estão ligadas. Agora, o exílio, não é? A desigualdade também foi uma, mas não tem uma ação específica, portanto, para todas essas, a ação será. Deixa eu ver. Eu tenho outra. Escrevo, pois, com a convicção de que esta carta não é apenas um desabafo, mas um testemunho. Que a memória destas linhas. Memória. Não. Memória é ação. A memória destas linhas não se perca. Que o medo se transforme em coragem. Que a pobreza e a desigualdade sejam combatidas. Sejam combatidas com justiça. Que a ameaça de guerra civil dê lugar ao diálogo. Sem fogo, não é? Que a violência seja. Violência seja dotada pela liberdade, que o exílio, isto é não só. Que o exílio é alguém que encontra. Que a prisão. Caralho. Não vai. Que a prisão se converta em museu do passado. Que a existência se torne uma celebração e que a esperança seja finalmente vivida e não apenas sonhada. Agora Se um dia esta carta chegar ao mundo, sirva de prova. Prova de que fomos silenciados, mas nunca calados. De que fomos oprimidos, mas. Quer dizer, não aparecemos, mas nunca vencidos. De que mesmo no fundo do medo, O medo é a coisa mal. a chama da esperança ilumina o caminho da resistência. E que quando a madrugada chegar, o nosso povo saberá que não lutou em vão. Ok. Ok, podemos. A segunda verdade. Vais fazer outra vez? As madamias. Ok. A ideia agora é que cada um e cada uma de vocês escreva a sua frase e utilize as palavras-chave à vontade. Seja estas, seja as que estão aqui, também estão eventualmente naquelas palavras-chave que eu tinha ali no chão e as posso também disponibilizar se vocês quiserem. Ok? Agora a ideia é o exercício, se vocês estão presos e vocês estão a escrever uma carta a alguém e vão falar sobre as vossas restrições, sobre aquilo que não podem fazer. Ok? Bom, portanto, agora vocês. É uma carta? Num contexto de uma carta, vocês escrevem uma frase, ou duas frases, ou três frases que incluam estas palavras-chave. Tá bom?
Ok? Fala um bocadinho sobre estas impossibilidades que este texto fala. Ok? Bora. Escrevemos aonde? É isso que eu vou fazer. vou arranjar aqui um papel. Eu não disse, começou a sofrer. Dá. Se quiser, pega o telemóvel, pega o papel. Não sei fazer que tem muito bem. Até vou buscar papel. Vou buscar papel, nem toda a gente tem papel. Eu vou pegar lá. Em termos criativos, acho que não é muito papel, mais fácil. Isso é difícil escrever. Ok, isso é simulação. Estes livros são muito bons. É que são. Ok. Temos folhinha. Vocês escrevem a vossa frase. Ok. Podem dar com ela na mão. E vão dizê-la várias vezes e o resto do grupo vai reagir em função da frase e das palavras-chave que vocês escolheram. Depois disso, o objetivo é que vocês fixarem a vossa frase. Vocês vão dizê-la tantas vezes e vão acabar por fixá-la. Ok? Eu também vou escrever a minha. Não sei o que eu vou escrever, então. Vou escrever. Estas todas. Beleza, França. Sei que é um bocadinho do estudo, porque agora temos que expor os níveis. Mas a gente resolve. Resistência, violência. E é fazer de conta que estamos presos. É exílio, exatamente. Exílio, prisão. Censura. Vamos fechar tudo. Ainda temos aqui mais três. Calma. Temos aqui o silêncio. Coragem. Liberdade. Vocês podem usar uma ou podem usar todas, é uma questão agora de. Não, tem que ser poucas, que é para decorar, não é? Sim.
Vou escrever três palavras em cada linha. Ela está inspiradíssima. Para quem é disléxica. Ela vai. Com o medo a rondar a memória, escreva estas linhas como um ato de resistência, agarrando a esperança e a realidade que nos espera. Está poético. Ela não vai. Com o medo a rondar a memória, escreva estas linhas como um ato de resistência, agarrando a esperança e a realidade que nos espera. Muito bom. Ainda não acabei, às vezes não escrevi a primeira parte. Talvez esteja fácil de terminar. Sim, gostava. Ok. Também. Bom, bem. Sinto-me preso, parece que não consigo ver a luz do dia, mesmo que esta seja visível. Esta pobreza de pensamentos me tira a liberdade de falar. Fico em silêncio com as minhas memórias, as que já tenho, porque aqui não consigo criar. É bom tentar manter a esperança, mesmo que por vezes essa seja censurada. A única certeza dentro destas quatro paredes é o silêncio. É o silêncio que ocupa o espaço que existe a cada memória. Sinto-me acorrentada a uma esperança que me custou a vida, que me custou a liberdade. Ok. Boa. Ok. Eu tenho várias, mas eu escolhi esta. Vivemos numa época sem memória, unimos até de pensamento, pela evidência do castigo que é a grande visão. Ok? Ainda não acabei, mas se calhar também vai estar a acabar. Escrevi. Quando grito em silêncio, eu recordo-me da liberdade e a minha vida aprisionada. Visão é essa que castra, que censura, mas que um dia se irá dissolver. A violência semeia em minha resistência, sob forma de coragem e esperança, que um dia a memória que guardo se transforma. Pode acrescentar. Uau. Estou a começar mesmo como se fosse isso da carta. Mais ao nascer do sol que se revela através da luz fragmentada que atravessa as grades desta cela. Mais um dia nesta prisão tanto física como psicológica, como tu bem sabes. Escrevo-te esta carta com a consciência de que não conseguirás já ler o que escrevo, mas não sinto que a faça em vão. Depois falta-me aqui uma continuação e depois mais à frente quero conversar, quero cantar, quero dançar, quero gritar, quero chorar, mas não o faço por me faltar tempo. Isto é a carta que desculpa. Isto é a prova que os homens também têm sentimentos. Depois isto fazemos um clube de leitura, de escrita, assim. Ok. O próximo passo vai ser nós focar na sua carta e associar-lhe às palavras-chave, associar movimentos. Nós já temos estes, ok? Estes movimentos para as palavras-chave que ali estão identificadas e depois escolhemos o soprar do balão para outras palavras-chave que ainda não estão com um gesto ou com uma ação identificada. Aqui já estão associadas. Sim, as que estão associadas vamos usar. É tipo uma matriz, usamos aquelas. Para aquelas usamos também, vamos fixando nesta sessão, na próxima sessão e vamos fixando estas 5. Mas depois podemos adicionar uma atividade. Okay? O processo está a passar um bocadinho por aí. Okay? Pois, eu escrevi preso, mas pode ser prisão. Sim, mas pode estar tudo bem. Podes associar
cortas que ainda não existe coisa. Mas Mas não tem a ver com o balão, não é? Diz? O balão não entra agora. O balão pode ser um elemento cênico ou um elemento dramatúrgico, digamos assim. Não há de ampliar um pouco aquilo que nós estamos a querer dizer. Ok? Portanto, eu não vou propriamente dizer se vocês podem usar ou não. Fiquem à vontade de usar o que vocês quiserem nesta sala. Seja a fita vermelha ou este fio, seja o sino ou outra coisa qualquer. Ou, obviamente, vocês acham que faz sentido trazer, por exemplo, uma próxima sessão. Ok? E agora eu vou-vos convidar a fazer uma aula dessas rotinas. Não tem nada a ver. Que eu vou dar agora às 6. É uma turma 0. Do 0 para a primeira vez. Uma aula aparece aqui. É que nossas rotinas. Agora, não fiz a minha e não achar. Mas o Henrique é. Mas isto é turma zero, nunca vão saber. Não, nunca vão saber. É aula 0. Aula 0. Fica ao convite, está bem? Sem stress. Estou a ver, Não, eu não costumo alinhar, eu tenho que ir para o 12. Se não tivesse ido, mas ele fica. Mas vai ir buscar, não vai desta vez. Eu gosto de dançar, a sério. Tu não tens noção de pessoa, mas eu acho que era fixe para começar a ser stress, não é? Eu só não sei usar. Olha, eu sinto que a gente está a ficar com um bocadinho meio do caminho, né? Porque eu acho que agora ainda temos espaço para continuar. E gostava muito de aproveitar a ideia da produção de Portugal, que eram outros gestos que eu gostava de aproveitar já tinha comentado também tudo. Mas vamos ter que deixar isso para uma próxima sessão. Levem o papel convosco. Ok? E vamos fazendo umas coisas. E vão fazendo umas coisas. E há um exercício que, se vocês tiverem tempo e quiserem fazê-lo, deixo já o convite, que é qual é a carta que vocês escreveriam a um antepassado vosso que estivesse em prisão? Ai, que razão. Ok? No época de 25 anos de 25. Ok? Isso é uma próxima exercício. Vocês escreveriam a essa pessoa. Se vocês conseguissem comunicar através do tempo, hoje, em 2025, o que é que vocês diriam a uma pessoa que tivesse nos anos 60? Devemos dizer Ou seja, digo em 2025. Estás a escrever uma carta a quem está na prisão. Ok, Ok, são dois cenários. É quase como se estivesse a contar o É como futuro. se nós estivéssemos a viver 2025 e 1965 ao mesmo Por exemplo, exatamente. Para nos vai ser uma realidade, temos que escrever com isso. Calma, tudo bem. Tudo bem? Calma, tudo bem. Vai ficar tudo bem daqui a 15 anos, vais ser de prisão. Ou não. Ou então podem, Então, olha, eu pego o som das que vai ser tão longo. podem contar a história, podem. Não sei. Acho que tem que ficar um bocado dentro do vosso processo. Não, para tentar baixar com o bolinho, com o braço. E aí, então, vamos ficar com um bolinho. A sensação. Para ela ter a amizade. Acho que ia acontecer. Olha, é pá, não precisa ser assim tão. Sei dar aqui mesmo. Na tua época que era bom, agora. Olha, quando todos jantam um café. Vamos marcar a próxima sessão. Já Eu não respondi àquela coisa. Eu não. Eu preciso de tempo. Na próxima semana não consigo mesmo, não estou. Mas depois na outra, a partir de 14, já dá. Ou A seja, próxima não estamos. para a semana não estou mesmo. Não há nada lá. Não. Aquela questão do valor das datas da próxima semana. O Zé, se fosse a semana. Não. Até nós vamos o Dudu para a semana. Depois, não estavas agora e eu estou na próxima. É isso. Mas, a partir de quiserem juntar-se e explorar aquilo que nós temos feito até agora, o grupo também não tem que ver com o que eu tenho comigo. E a minha terça-feira, eu estou disponível, irei vocês, e venham um bocadinho nestes exercícios, nestas brincadeiras, vocês podem fazer a discussão
filmar isto neste ano, para ter uma oportunidade das pessoas.